Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor agora. É o momento que Deus tem preparado. Nós estamos já um pouquinho avançado no horário. Eu quero nessa noite trazer uma breve mensagem que Deus tem colocado no meu coração. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Quero que nós venhamos meditar um pouquinho nessa palavra e entender um pouquinho aquilo que Deus tem para nós. Diz assim a palavra do Senhor: conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só. Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. O livro de Apocalipse, irmão, ele é um livro muito forte, que traz grandes coisas para nós, grandes revelações. Um livro de 22 capítulos, que nos traz aí 404 versículos e 12.000 palavras. E uma certeza: Jesus voltará. Jesus voltará. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, a gente começa a notar a força dessa profecia. Quando Deus ele dá essa revelação para João, e João escreve às 7 igrejas da Ásia, ele usa sempre as mesmas palavras de atenção. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Tem também uma palavra que ele fala muito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus ele tem falado fortemente à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas trazendo aqui para o capítulo 3, versículo 8, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o conhecimento que Deus tem das nossas obras. Ele conhece a minha e a tua obra que nós fazemos. Às vezes nós pedimos para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus nos dar condição para fazer a obra do Senhor, para que Deus nos dá condição até para viajar o mundo pregando o Evangelho. E aí quando vê, Deus dá essa condição toda, e a pessoa não consegue sair de onde ela mora. Não consegue pregar o evangelho para o vizinho. E aí quando nós olhamos o teor dessa mensagem, vem aqui uma grande atenção para mim e para você nessa noite. Eu conheço as tuas obras. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a gente pode enganar todo mundo. Mas a Deus ninguém engana, porque ele conhece as nossas obras. E quando nós vamos mais adiante nesse versículo, diz assim: diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero agora trazer essa palavra profética para você nessa noite. A porta está aberta. Só não entra quem quer, quem não quer. Olha, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não é uma janela, não. É uma porta. E é você que vai determinar o valor e o tamanho desta porta na tua vida. Muitas vezes, meu irmão, Deus já deixou tudo certo. Tudo encaminhado. Tudo certinho. É só você pegar a bênção. É só você entrar nessa porta. É só você se colocar na posição. É só você dar um passo à frente. Dar um passo adiante. Atenção você que não é evangélico ainda. Abra o teu coração para Deus. Dá um passo adiante. Essa porta já está aberta. Essa porta já está te aguardando. E ainda diz assim, olha, que interessante. Ó,
sei que tem pouca força. Antes, que é uma porta aberta que ninguém pode fechar. A partir do momento que Deus abriu uma porta na tua vida, ninguém pode fechar essa porta. Mas você precisa entrar nela. Ninguém vai fechar. Mas se você não dá um passo, como que você vai descobrir o que Deus tem para você? Você precisa entrar nessa porta. Você precisa adentrar nessa porta. Porque ninguém vai fechar essa porta. Ninguém vai conseguir fechar essa porta que Deus tem colocado diante de você. Diante de mim. Diante de nós. E ainda diz mais aqui na continuação do versículo 8. Sei que tem pouca força. Aqui, meu irmão, me traz uma mensagem para o meu coração muito forte. Porque somente Deus conhece a minha, a sua, a nossa estrutura. E Ele sabe que eu e você, muitas vezes, nós não temos força. Muitas vezes você está sorrindo, muitas vezes eu estou sorrindo. Muitas vezes nós estamos todos descontraídos. Mas só Deus sabe o que nós estamos passando. Só Deus sabe das nossas limitações. Só Deus sabe quantas vezes você já quis parar, quantas vezes você já quis desistir, quantas vezes eu quis desistir. Só Deus conhece as nossas limitações. E Ele diz aqui, eu estou no controle desse negócio. Eu sei que a sua força não é grande. Eu sei que a sua capacidade não é enorme. Mas Ele responde aqui, Ele nos dá uma palavra de alento aqui. Entretanto, guardaste a palavra, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Agora eu te pergunto, meu irmão, com essa pequena força que nós temos, nós estamos enquadrados nessa palavra nessa noite? Nós temos guardado a palavra do Senhor? Nós não temos negado o nome dEle? Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas manias, com o nosso jeito de ser, às vezes com as nossas maneiras de falar, de agir, de pensar. Nós temos se guardado, nós temos guardado o nome do Senhor para não negar o nome dEle diante desta população, diante dessa sociedade, diante desse mundo que nós vivemos. E eu pergunto mais ainda nessa noite, e as nossas obras, como que estão diante do Senhor? Como que Deus tem nos observado, como que Deus tem olhado para mim, olhado para você, nos olhados nessa noite? Meu irmão, quero dizer uma coisa para vocês, nós estivemos ali no Nordeste, um povo alegre, um povo contente, um povo acolhedor, carinhoso, mas carente da palavra do Senhor, carente de um abraço amigo, carente de ouvir esse Jesus que cura, salva e liberta. Aqui em São Paulo nós costumamos dizer que nós temos os desengrejados, mas quando nós saímos assim para o município, para o estado, e entramos no local onde a população é bem menos do que a nossa aqui, em quantidade numérica, a gente notamos que nós estamos vivendo também um mundo dos igrejados. Igrejados. Aquelas pessoas que só vivem ali dentro da igreja, da sinagoga, dentro dos seus grupos, dentro das suas responsabilidades. Muitas vezes não prega para um parente, muitas vezes não prega para um amigo. Tanto compromisso que tem dentro da igreja, esquecem de falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Às vezes, quando vai falar com um parente, fala duramente. O Jesus que às vezes pregam na igreja, que salva, liberta, cura, para algumas pessoas é o Jesus que condena.
Esses aí, infelizmente, são os igrejados, que não saem das quatro paredes para falar aquilo que Jesus tem de melhor para o povo. Jesus, quando ele esteve no nosso meio, ele fazia... um dia ele ia na sinagoga e 10 dias ele passava no meio do povo, ou mais de 10 dias, porque ele veio para os doentes. E às vezes estamos tão são, estamos tão bem, esquecemos que tem um povo doente aí fora, carente de Jesus. Pessoas boas, pessoas animadas, que precisam de um abraço, precisam de um aperto de mão e principalmente no olho a olho falar: Jesus te ama. É simples eu falar que Jesus ama o irmão que congrega do meu lado, o pastor que está comigo, mas como é difícil falar para aquele que está lá fora pecando, errando. Por isso que nessa noite essa palavra vem no meu coração. Eu conheço as tuas obras. Faça uma reflexão sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Aproveite uma folga que você tiver. Vá falar de Jesus, aproveite um momento. Vá viajar, vai pregar Jesus, faça culto nos lares. Aquelas pessoas que estão fora. Ah, não, se quiser ele volta para a igreja. Meu irmão, não é todo mundo que aguenta ouvir as coisas que nós aguentamos e permanecemos. Tem gente que não aguenta. Mas nessa noite, eu quero que você guarde essa palavra. Se você quiser estar participando da nossa programação, ligue para nós 11 971 26 7548. Seja um parceiro nessa obra. Nos ajude. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora. Agradecer